Então, foi muito mais fácil fazer uma transição para uma empresa de chocolate, de biscoitos, de chiclete, tá? Então, nisso foi muito mais bacana. Mas sempre foi uma empresa que eu sou muito grata e que ela, em termos de investimento nos seus talentos e desenvolvimento dos seus talentos, era fenomenal. E ainda é. Tenho também mentorados hoje que estão comigo, que estão lá, inclusive, né? Tipo, formou executivos pro mercado, assim, você acha? Ou pessoas... Não, pessoas. Mercado, sem dúvida nenhuma. Sim. O nível de qualidade de quem está ali dentro é muito alto. Eu acho que tem uma coisa também de ser baseado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem menos opções de multinacionais, de bens de consumo, para atrair os talentos que se formam no Rio de Janeiro. Então, isso é percepção minha. Eu acho que esse é um diferencial competitivo. Mas é uma empresa que sempre investiu muito. Então, eu dentro do programa de trainee tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Então, eu morei em Londres durante um tempo. Legal. Com gerência geral de marca. Cursos de liderança, que eu jamais, talvez hoje, olhando para trás, eu falo, gente, maravilhoso, porque boa parte do que eu acredito hoje, do que eu sei, do que eu amo, veio dessas exposições e dessa vivência, vamos dizer assim, né? Então, treinamentos de liderança feminina, de liderança como um todo, de coaching, de como ser coach, né? Como ser um líder que atua como coach. Então, isso tudo foram coisas que foram me dando conhecimento, treinamento, e que eu me identifiquei e falei, eu amo fazer isso. E foi inclusive daí que eu resolvi fazer uma pós em psicologia junguiana. Então, eu ainda estava na Souza Cruz, em 2008, quando eu decidi, eu falei, eu quero saber mais sobre alguma coisa, mas não é marketing, que eu faço marketing, não é precificação, que eu também já leio coisa. Falei, quero ir para além. E aí, eu acabei caindo na psicologia junguiana, então eu estudei 2 anos de psicologia junguiana. Isso me ajudou, óbvio, como pessoa, já nos meus planos futuros de ser mãe, então também comecei a entender um pouco mais, né, do ser humano, o que é hereditário, o que é o papel da educação na primeira infância, mas também liderança de pessoas. Sim. Tem tudo a ver, né? E aí, dali que eu fui descobrindo nessa minha jornada corporativa, para além da entrega do resultado em si, né, que a gente é movido a market share, né, parcela de mercado, receita e lucro, é isso, né? Eu passei a ver que, na verdade, eu sou muito mais movida a pessoas. Ao ambiente que eu tô, quem são as pessoas que estão comigo e o meu impacto nelas. Então, eu comecei a perceber que o meu prazer, que aí a gente pode ampliar por um propósito, estava em impactar positivamente as pessoas que estavam ali trabalhando comigo. Certo. Então, ver alguém que trabalha comigo e se desenvolve, aprende algo que não conhecia por estar comigo, ou eu consigo ajudar a pessoa para ela mover de posição, crescer na carreira, ser promovida, ou até mesmo num almoço, num café, falar sobre vida pessoal, e eu conseguir, de uma forma, ter essa troca, né, ser inspirada e inspirar elas, foi aí que eu descobri que eu falei, nossa, eu amo isso. Mas, óbvio, nada é tão assim... também rápido, né? Você vê que foi um processo, né? Eu tô falando de ter feito isso em 2008. Claro, e nada é tão cor-de-rosa assim no mundo corporativo também. Ou seja, a gente é de uma geração, você é mais nova que eu, mas estamos mais ou menos na mesma geração, que ao entrar no mercado corporativo, mulheres, né, que almejavam a liderança, tinha um caminho muito mais complicado dentro de estruturas que ainda viviam num mundo que eu gostaria de acreditar que não vivemos mais tanto. Você passou por experiências, você teve uma carreira, claro, que bastante sólida dentro de uma empresa que você disse que é muito boa, mas ali também imagino que tinha desafios ou ambientes, ou, né, eu já tive aqui no podcast, recebi várias pessoas que contaram como é constrangedor, de certa forma, uma diretoria toda formada por homens brancos e de um jeito, e claro, por mais que lá no RH exista uma política de diversidade sendo empurrada, ou programas de liderança feminina que você teve treinamento, na hora de cair na prática, como que era isso? É uma ótima pergunta, né, Pedro? E é engraçado porque, assim, quando eu entrei lá no programa de trainee, na verdade, até antes, eu acho, né? Acho que tudo começou com... Acho que meu pai nem sabe disso. Numa visita que eu fiz... Sabe essa visita que você vai conhecer o trabalho do seu pai? Sei. Ele trabalhava no banco, na época, era o Itaú Unibanco. E eu achei aquele ambiente me seduziu de alguma forma, né? E aí eu lembro de sair dali, eu devia ter o quê? 10, 11, 12 anos, eu não lembro exatamente quantos anos, mas eu saí dali falando, eu quero ser uma mulher de negócios. Sei lá, achei aquilo, não sei se é
chique, poderoso, não sei, né? Mas aquilo me gerou algo. E quando eu entrei no programa de trainee, o meu objetivo era assumir um cargo de diretoria. Já sabendo, inclusive, que aquilo era algo, ainda é, embora a gente tenha caminhado muito para a agenda de equidade entre homens e mulheres em liderança, eu já tinha me colocado aquilo como objetivo, né? E aí, já adiantando, foi esse objetivo que eu atingi ano passado. Enfim, aí depois eu descobri que não era bem isso, mas ok. Interessante isso. Mas eu fui muito realmente movida a isso, mas é engraçado, Pedro, porque eu nunca parei muito para pensar com relação a gênero. É engraçado isso. Eu fui, na verdade, começar a pensar muito mais sobre isso e refletir sobre isso nos treinamentos que eu ia, que começava a falar sobre isso. Mas para mim sempre foi um mundo muito igual no sentido de eu não me sentir... Você nunca sofreu assédio? Não, Pedro, diretamente não. Eu não tenho nenhum caso que eu possa contar aqui, tá? E aí o legal é que como eu não me sentia dessa forma, eu também não reparava. Então, depois que você aprende o que é, aí você começa... é aquele comentário de quando você entra na sala e alguém fala, nossa, agora o ambiente tá muito mais bonito. Isso é. Mas eu nunca me incomodei, eu nunca percebi de uma forma... Não era consciente, Sim. Tá? Mas, e aí eu acho que também tem um pouco a ver com a minha infância também. Eu sempre fui muito de brincar com meninos, eu sempre gostei de brincar com meninos, brincadeiras masculinas. Eu não gostava de brincar de boneca, nem Barbie. Eu brincava só pra poder estar próxima das minhas amigas. Mas eu gostava de brincar de polícia ladrão, de jogar bola, eu agarrava no gol. Fiz engenharia, um ambiente extremamente masculino, era eu e mais 4, 5 meninas. Então eu nunca me senti desafiada ou inferior em relação aos homens. Acho que isso acho que é algo que sempre teve na minha vida. Sorte, mas né? Acho que sim, acho que sim. Mas é interessante isso, assim, quando eu comecei a ter consciência, aí que eu comecei a perceber, nossa, é verdade. E, de fato, esse comportamento, isso é um machismo, isso mostra um pouco da coisa do patriarcado, enfim. Mas, assim, lidar com isso, eu acho que, né, Pedro, vai muito... de como a gente olha para os desafios. Assim, o meu objetivo era crescer, aprender e entregar resultado. A empresa, né, o principal para ela é entregar resultado. É um ambiente muito competitivo, sim. E eu gosto de falar que cada vez mais eu sinto uma competição. Então, ou seja, existe uma colaboração, mas está todo mundo querendo subir na mesma régua. E isso é o ideal. É claro que você vai ter, às vezes, né, um gestor que não te inspira, um par que não te inspira. Mas, enfim, o mais importante é você estar nessa agenda clara, com propósito, do bem, e fazendo movimento para as coisas acontecerem. E eu descobri que o meu diferencial era o desenvolvimento de pessoas. Engajamento, do que a gente chama em inglês, né? Stakeholders. Então, que eu sempre fui muito boa de movimentar, mover, engajar e influenciar. Influência é super importante. Influência para tomar decisão, influência para as coisas acontecerem. Então, eu fui me descobrindo qual é o meu poder, né? Digamos assim, o meu ponto forte. Fui trabalhando nele e através dele que eu fui entregando resultado. E eu acho que foi a partir disso que eu fui crescendo. Eu tive uma carreira rápida. Né? Em 17 anos, eu saí de estagiária para virar diretora. Então... acho que tem um pouco disso, assim. Então, inclusive, quando eu penso muito em inteligência artificial, que a gente acaba sempre caindo nesse tema, a inteligência artificial nunca vai trocar isso aqui que eu acabei de falar. De engajar as pessoas, de mover montanhas, colocar todo mundo na mesma visão, criar uma visão de futuro. Ouvir o que está rolando ali, você sentir que alguém do seu time não tá bem. E se ela não tá bem, ela não vai conseguir entregar o melhor dela. Então, você vai ter que tocar no assunto do que tá acontecendo em casa para poder destravar isso e as coisas acontecerem melhores. Então, isso a inteligência artificial não vai. E eu sempre fiz isso independente da era de com ou sem inteligência artificial. Acho que foi um pouco do... Muito bem, eu acho que talvez a inteligência artificial não vai fazer isso, mas ela vai trocar a equipe. Ou diminuir. Isso é verdade. Não vão ter pessoas para fazer, né? Isso é verdade. Do lado pessimista aqui falando. Sim, mas, não, sim. Mas eu acho muito interessante que como essa trajetória pode ser feita, né? Porque é uma boa carreira de 17 anos até a diretoria, mas você chegou até um lugar em que não era isso? Como que a gente... sei lá, como diria Raul Seixas, é chato chegar num objetivo no instante, é isso?
Pedro, isso é muito doido, né? Eu comecei a ler também muito sobre isso. Isso acontece muito com os atletas também, né? Você tem lá o grande objetivo de ser o número 1 ou ganhar aquele campeonato, e aí ganha, e depois você pensa, e agora? Aquilo era o meu grande objetivo, na hora que eu consegui, e agora? Uhum. Então, eu acho, sim, que foi um pouco do que aconteceu. E claro que não é da noite pro dia, né? Não é, a gente tem, sim, uns insights, mas nesse caso, acho que uma decisão de mudança de carreira ou transição de carreira, ou decidir que não é mais a hora, é um processo longo. No meu caso, foi um processo longo, e eu me lembro muito também a declaração do William Bonner também, falando que demorou 5 anos, né? Assim, ele tomou a decisão e ainda mais 5 anos. Então, imagina até quanto tempo também não demorou para ele tomar a decisão, De se né? aposentar. E que ele começou, enfim, a refletir questão de, né, balanço com família e tal. Então, eu acho que no meu caso, eu fui nessa crescendo, me conhecendo, sabendo os meus pontos fortes, sabendo que no meu dia a dia eu tenho mais prazer de fazer. Isso é uma pergunta que eu sempre faço para os meus mentorados, mas me conta no seu dia. Quando você pensa no seu dia, o que te dá mais prazer? Qual é o momento ou tipo de atividade? É o estar sozinho, abrir o Excel e ficar lá planilhando e fazendo conta? É entrar numa reunião de brainstorming que você vai poder dar várias ideias? Ou é até mesmo na hora do almoço, que você tá com todo mundo junto ali, num momento mais social? O que é que te dá e fala assim, nossa, eu amo fazer isso? Então, eu comecei a ser mais consciente, comecei a prestar mais atenção no que me movia. E eu comecei a ver isso. Sempre estava em torno de estar com outras pessoas, desenvolvendo, fazendo uma sessão de brainstorming, fazendo team building, construindo junto. Muito mais do que numa sala de reunião, estritamente apresentando os resultados e tomando uma decisão de business. E aí foi isso que eu comecei, né, a ver, estudei, né, Jung, comecei a olhar para inteligência emocional, o tema de inteligência emocional vindo muito forte para mim, educação positiva, disciplina positiva, também por conta da maternidade, que aí abre para outras frentes, comunicação não violenta, e comecei a me apaixonar por esses temas. E no paralelo disso, então isso que eu acho que eu diria que é um lado mais racional, né, que você falou. Então, aquilo que me vem na mente que eu comecei a prestar atenção. E aí, o mais interessante são os sinais que a gente começa a receber. Aí, cabe a gente prestar atenção ou não. E eu comecei a prestar atenção. Então, eu vou falar um pouco que sinais são esses, né? E aí, eu estudei com Jung justamente isso, assim, o seu inconsciente está aqui. Enquanto você nega ele tá te controlando e você não sabe que ele tá te controlando. E o inconsciente vai tentar jogar pro seu consciente, de alguma forma, as mensagens, esse conteúdo.